Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Agradecendo Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades, pioneiras na TV por assinatura em todo o norte e nordeste do Brasil. Olha, gente, nós também transmitimos aí a nossa programação pelo stream tviplay.com.br. Lá você vai encontrar também, além da nossa programação ao vivo e gravada, Jornal à Tarde, o melhor portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, gratuito para você. Você pode acessar todas as notícias aí sem pagar nada. Tem também o nosso aplicativo no seu Android, TVI Play Brasil, e estamos ao vivo nas redes sociais, né? No YouTube você nos encontra no canal TVI Oficial no YouTube. Faça a sua inscrição, já são mais de 14 mil inscritos, hein? Agradeço aí a audiência, principalmente na noite de ontem, no debate, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos repercutir como foi esse debate de ontem. Bom, gente, hoje, terça-feira, é o dia do quadro Gente de Vitória, com a jornalista Vitória Santana. É dia também do quadro Bem Viver, né, com a nossa querida a Priscila Cel, que estará aqui daqui a pouquinho com mais um convidado especial aqui, falando sobre saúde, sobre qualidade de vida, um tema que interessa a todos nós. Bom, vamos falar também aqui sobre as notícias factuais, né? O que está sendo notícia aqui na Bahia, no Brasil e no mundo. Vamos comentar o debate, vamos falar de política local. É tudo isso a partir de agora aqui no programa. Então vamos começar aí, né? Falando aqui sobre a previsão do tempo para hoje em Itabuna e Ilhéus. A mínima registrada agora pela manhã até às 6 horas foi de 19 graus. A máxima vai chegar a 32 graus. Vai ficar bem quentinho hoje, hein? A partir do meio-dia. E aí vai até às 3 da tarde com a temperatura elevada, hein? Não há previsão de chuva, mas o sol não vai brilhar soberano. Algumas nuvens vão passar pelo céu em algum momento. Pode até haver precipitações em alguns locais da cidade, cair aquela chuvinha fina que a gente chama de chuvisco, né? Mas nada demais aqui em Itabuna nesse sentido. A temperatura nesse momento aqui no Alto das Comunicações é de 27 graus. Olha, gente, fazendo uma correçãozinha aqui, né? Não vai ser de 32 não, perdão, viu? Vai ser de 29 graus a partir do meio-dia. Não vai ficar tão quente assim. 29 graus, 27 graus nesse momento, algumas nuvens passando aqui pela cidade. Ilhéus também 27 graus nesse momento. O sol brilha forte, céu de brigadeiro. A mínima lá hoje foi de 21 graus. A máxima vai ficar na casa dos 28 graus. Um abraço a todos aí de Ilhéus. Bom, a TVI realizou na noite de ontem um debate, né, aqui nos nossos estúdios, debate para a Prefeitura de Itabuna, foi o primeiro debate. As regras foram estabelecidas numa reunião com antecedência, onde vários representantes aí dos candidatos estiveram aqui, e nós fizemos ontem a realização desse debate às 21 horas. O prefeito, que é candidato à reeleição, não apareceu. O seu comitê nos enviou uma correspondência, né, dizendo que ele não ia poder vir porque atrasou numa reunião que estava no comitê. A gente lamentou muito a ausência dele, né? Os demais candidatos vieram, debateram, o Pancadinha, né? Tivemos aqui o Chico França, a Cleonice Monteiro e o Isaac Nery, os 4 candidatos que falaram, comentaram aqui sobre a situação da cidade. Muita gente, né, nas redes sociais falando que as regras do debate eram diferentes e tal, mas olha, a gente não tem que seguir a regra de debate de outras emissoras, né? Cada emissora faz sua regra, né? Cada emissora faz do jeito que achar melhor. E, claro, dentro de uma composição onde nenhum candidato seja beneficiado, né? Por isso, convidamos todos os 5 candidatos. Infelizmente, só 4 compareceram, né? Tiveram aqui também alguns membros da imprensa, e o debate foi retransmitido também pela Rádio Interativa FM, né, que a gente agradece aí a diretoria, ao Neto Terra Branca, ao Jorge Lobo, toda a diretoria da Rádio Interativa FM, que hoje pela manhã também repercutiu aí no Jornal da Interativa com o Fábio Ferreira, com o Vandico, né? Repercutiram aí como foi esse debate ontem à noite, tá bom? Vamos ver daqui a pouquinho, a gente vai passar para você alguns trechos, né, do debate de ontem, o que falaram aqui os candidatos em algum momento aqui na TVI, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente vai ver esses trechos aí
do debate. Nós vamos começar o programa com coisa boa, né? Vamos falar de notícia boa aí para a saúde, vamos falar de bem viver com a Priscila Cel, que está chegando aí daqui a pouquinho com mais um convidado aqui no programa e sempre trazendo um tema relevante, né? Sempre um tema importante para a gente cuidar bem da nossa vida. Quando a gente fala cuidar da vida, né? Cuidar de tudo, não só da saúde, mas a postura corporal, a nossa alimentação, uma dieta balanceada, tudo isso é qualidade de vida, gente, né? É saber apreciar a vida, né? Com bons momentos. Então, dança é bom também, tudo é qualidade de vida. E a Priscila Cel está sempre trazendo uma dica interessante aí com um profissional de referência, né? Ela traz sempre um profissional de saúde que é referência naquela área. Então, daqui a pouquinho, assim que tiver ok, né, a gente traz aí a Priscila Cel aqui para mais uma entrevista no programa de hoje. Vamos lá, então, com a Priscila Cel. Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O tema de hoje eu confesso que eu não conhecia nada a respeito, eu só sabia o nome da técnica, mas ontem eu tive a oportunidade de experimentar uma sessão dessa técnica manual que mobiliza músculos, articulações e que tem a finalidade de melhorar não só de forma local, como também sistêmica. Eu vou mostrar tudo para vocês, como foi essa sessão, esse encontro, né, com essa osteopata, porque o tema de hoje é sobre osteopatia. Então, essa técnica ela vem para trazer benefícios não só locais, como eu falei, mas também de forma sistêmica. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui uma convidada que tem uma formação internacional nessa área, que vai falar sobre as indicações, os benefícios, quem são as pessoas que podem fazer essa técnica, tá? Que é a doutora Thalita Brandão, que é fisioterapeuta e é osteopata, não é isso, doutora? Isso, exatamente. Muito Fisioterapeuta, bem-vinda. osteopata. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui e falar de algo que eu gosto muito, que é a osteopatia. Ah, joia. Nós queremos conhecer um pouco mais da doutora Thalita. Só fala para os telespectadores conhecerem qual é a sua formação, as suas formações. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei em 2011 pela Unime e depois fui fazendo vários cursos, RPG, quiropraxia, pilates, e eu trabalhei muito tempo com o pilates e sentia que faltava algo mais, que eu gostava de um trabalho mais individualizado e com terapia manual. E encontrei na osteopatia, né, a qual mudou assim muito o âmbito profissional e pessoal também. Uhum. E você tem uma formação internacional. Onde foi que você fez esse curso de osteopatia, doutora? Isso, eu me formei pela Escola de Osteopatia de Madrid. Eu fiz minha formação em Salvador, né? E depois fiz estágios em São Paulo, Campinas. Ah, bacana. Para se tornar uma osteopata, é necessário ser fisioterapeuta? Conta um pouquinho pra gente. Isso, exatamente. Tem que fazer a graduação em fisioterapia e depois fazer uma pós-graduação em osteopatia. Isso aqui no Brasil. Então, a osteopatia aqui no Brasil é uma especialidade da fisioterapia. Entendi. E qual seria a definição da osteopatia? E fala um pouco também dos benefícios, por favor. Pronto. Então, a osteopatia, ela engloba não só a queixa principal do paciente, mas o corpo como um todo, né? Então, a gente não vai só olhar para aquela dor, para aquele desconforto, né? A gente vai ver o corpo como um todo, algo sistêmico, né? E é uma terapia manual que traz muito a questão da mobilidade, seja articular, seja músculo-esquelética, né? Então, a gente vai ver músculos, tendões, a parte visceral, a parte craniana. Então, não é algo efeito local, é o efeito sistêmico do corpo. Às vezes a pessoa busca a osteopatia por uma dor no ombro e, na verdade, existe uma relação com outro ponto que está travado que pode refletir, ser uma dor irradiada. Isso é possível acontecer? Sim, sim, muito possível. Chega muitos pacientes com queixas de dores no ombro e a gente vai trabalhar como é que tá, né, a avaliação ali do tórax, diafragma, cervical, como é que tá a inervação, né? Afinal, a inervação do ombro sai da cervical. Como é que tá esse trajeto neural, né? Esse trajeto sanguíneo, linfático. E como que é possível escolher um bom osteopata? O que devemos avaliar para escolher um bom osteopata? Perfeito.
Então, tanto a formação, né, ter uma boa formação, e para mim o que vale muito é ter o acolhimento, ter empatia, né, Uhum, receber o paciente. Então, isso para mim é muito importante. uhum. Existem alguns termos que eu já ouvi falar, na verdade, eu vim conhecer a osteopatia ontem, quando eu fui fazer essa sessão experimental. Mas tem alguns termos que eu fico bem confusa e não sei diferenciar, e certamente algumas pessoas também em casa podem ter essa dúvida. Qual é a diferença da fisioterapia, quiropraxia e a osteopatia? Ótimo, boa pergunta. A fisioterapia é a graduação, né? E aí a gente vai focar ali naquela região específica que o paciente está se queixando. Por exemplo, uma cirurgia no joelho. Então a gente vai ver aquele sistema ali articular, muscular do joelho, fazer alongamentos, mobilidades, né? Trabalhar fortalecimento, propriocepção, tudo mais local. Né? Já a quiropraxia vai trabalhar de uma maneira mais estrutural o corpo do paciente, né? Parte articular. A osteopatia, que é a minha queridinha, eu acho ela muito mais completa, ela vai muito mais além. Então, vê o corpo como um todo, né? Uhum. Parte muscular, como eu falei, visceral, craniana, parte sistêmica, como é que tá aquela alimentação, sono, né, do Tudo paciente. reflete, tudo pode influenciar, né? Tudo pode gerar impacto ali na dor, pode potencializar a dor. E existem alguns mitos sobre a osteopatia? Quais são os mitos e equívocos sobre a osteopatia? Sim, sim. Osteopatia trata só dor. Não. Inclusive, eu tinha essa visão quando eu entrei na formação. Eu vou trabalhar toda a parte musculoesquelética. Uhum. Mas aí, depois que eu entrei na formação, você vê aquela parte visceral que você pode trabalhar com mobilidade, a parte craniana, de sintomas cranianos, né? Tontura, vertigem. Tudo isso Então, pode tudo ser isso pode estar relacionado a relacionado. algo tensional. Uma cervical alta, com muita tensão, pode repercutir com esses sintomas de tontura, de vertigem, enfim, várias possibilidades. E nesse caso, a idade. Qual a idade? Assim, existe especificamente só jovens, idosos, adultos? Qualquer pessoa pode fazer? Existe alguma restrição? Qualquer pessoa, bebê, recém-nascido, crianças, adultos, Uhum, gestantes, idosos, todas as idades se beneficiam da osteopatia. Claro que uma avaliação ela é muito bem-vinda, né, para uhum, a gente ver se tem contraindicações a determinadas técnicas, né? uhum. Mas assim, todas as idades se beneficiam. Existe alguma preparação para essa sessão de osteopatia? É necessário fazer alguma Não, preparação? eu sempre peço para o paciente ir de uma maneira confortável, roupas flexíveis, né, que permitam amplitude ali do movimento para ter uma Uhum. boa avaliação e um bom tratamento também. É porque é importante a roupa ser confortável para conseguir tocar também no paciente, né? Fazer as Exatamente, mobilizações. exatamente. Joia. E é preciso alguma indicação médica para poder realizar a sessão de osteopatia? Não, assim como a fisioterapia mesmo, você não precisa de encaminhamento médico. Claro que muitos pacientes chegam com encaminhamento médico, Uhum. mas você pode marcar uma sessão, sim, tê-los em mão. E é necessário algum tipo de exame prévio para chegar na consulta, na avaliação? Não, não é Não? necessário nenhum exame, mas se você tem um exame, como o próprio nome já diz lá na nossa avaliação, exames complementares, Uhum. ele vai complementar a nossa avaliação. Então, o Uhum. nosso diagnóstico, nosso tratamento vai ser muito mais direcionado caso tenha um exame. Uhum. Você mencionou que é importante e é necessário fazer uma avaliação, né? Explica um pouco mais por que é necessário fazer essa avaliação. Perfeito. Então, a avaliação é imprescindível para um tratamento de osteopatia. Não só de osteopatia, né? Mas na avaliação que a gente vai detectar a queixa principal do paciente, a gente vai buscar ali se tem alguma patologia associada, se tem alguma contraindicação à técnica, né, ao tratamento. Então, a gente vai colher todo aquele histórico do paciente. Então, a avaliação é imprescindível. E quanto tempo demora, dura, né, a avaliação e a sessão? Só para as pessoas entenderem o tempo que demanda para isso. Perfeito. A avaliação, eu costumo reservar o tempo de 1 hora e meia.
para poder ter mais tempo ali com o paciente, né? Ver as queixas, né? E já faço logo o tratamento inicial ali, naquela primeira sessão de avaliação. As demais sessões eu reservo 1 hora, podendo terminar um pouquinho antes, vai depender de cada demanda De do como tem a paciente. necessidade dele também, né? Nos pontos. Exatamente. Certo. Eu vou pedir para a produção preparar aqui. Temos 2 vídeos que você disponibilizou que vai mostrar como que funciona uma sessão de osteopatia, que vai desde a avaliação até a prática da sessão mesmo em si. Tá pronto aí já a produção? Que ela vai explicando quando o vídeo for passando. Rafa? Que aí você vai explicando enquanto passar aqui. Aí organizo, higienizo a maca também, muito importante. Uhum. E aí, no primeiro momento, vai ser um bate-papo, né, com o paciente ali, como eu falei, saber as queixas, né? E depois de tudo colhido, a gente vai para avaliação física, né, onde eu vou ver alguns movimentos, identificar realmente as hipomobilidades, né, articulares, ver onde que está faltando mais movimento. Tem alguns testes que a gente faz específico da osteopatia, né, para ver essa mobilidade articular. E aí eu vejo toda a mobilidade mesmo, cervical, torácica, lombar. E aí já é o tratamento. Depois que a gente colhe tudo, que eu vejo qual é a técnica mais adequada para o paciente, de acordo com as demandas, né? Vendo onde está vindo aquela causa daquela dor, a gente já começa a fazer as técnicas, que tem desde técnicas de thrust, que a gente chama dentro da osteopatia, que são técnicas de alta velocidade, baixa amplitude, aquelas famosas que dão estalidinho, né? Uhum. Que os pacientes adoram. E que é o mínimo ali, às vezes é o 20% da sessão. O restante são técnicas viscerais, cranianas, vai depender da avaliação mesmo. O que está gerando aquela dor, o que está gerando aquele desconforto. Aí uma técnica, né, para o tornozelo, para ganho de mobilidade de tornozelo. E aí uma técnica visceral, uma das minhas queridinhas. Técnica visceral e craniana, para mim, particularmente, eu adoro. E os pacientes se sentem bem também, né? É uma técnica que acaba sendo até relaxante, por ativar o sistema nervoso parasimpático, né? Ajuda também no funcionamento do intestino? Ajuda, Muito, sim, né? constipação, refluxo, né? São situações que a osteopatia pode ajudar, né? Nesse ganho de mobilidade visceral, inervação de estômago, Ali é vem... mobilização de diafragma que você está fazendo. Isso, exatamente. Auxilia também na respiração. Essa pessoa ela consegue Sim, melhorar a capacidade respiratória, expansão torácica. sim, sim, Né? com Pelo que eu certeza. percebi ali, existe essa manipulação do diafragma, né? Isso tem, sim. Interessante. Inclusive, teve uma paciente que eu atendi que ela se queixava quando corria, ela tinha essa dificuldade. E depois das técnicas, ela Thalita melhorou muito. Que Então, bom. assim, são relatos que eu Uhum. recebo que eu fico muito feliz com a evolução dos pacientes. Bom, a próxima pergunta aqui é se a osteopatia ela é dolorosa ou desconfortável. Então, assim, eu não vou deixar você responder não, porque como eu tive essa experiência ontem, nessa sessão com ela, inclusive, foi a convite dela que eu quis conhecer de perto, então ela me convidou, então eu fui lá para conhecer. E assim, eu posso dizer que eu cheguei um pouco apreensiva, né? Uma técnica que eu não conheço. Uhum. E esse estalido, quando fala, né, que vai estralar a coluna e virar, eu falei, meu Deus. Eu perguntei logo, dói? Ela disse, não dói, mas pode ser que você vai ouvir o barulho estralando, né, o estalido. Então eu relaxei, porque se fosse só o barulho não tinha problema. Então, assim, não senti desconforto ao momento que ela estralou, né? Pode falar estralar a coluna? Um É estalido, né? estalido, Porque o estalido é mais técnico, né? A gente fala exato, estralar a coluna, né? Mas você em casa sabe que você fala estralar a coluna, é comum a estalido, gente falar. Mas esse estalido que ele acontece, não me assustou e nem doeu. Agora, tem alguns momentos que ela vai tocar. Pode ir passando, ô, produção, por favor, aqui nesse momento que eu estou fazendo a avaliação, que eu estou falando com ela, eu estou relatando alguns problemas que aparentemente
pequenos, mas assim, foi pontuando algumas questões e ela foi me respondendo, né, sobre essas associações que poderiam estar acontecendo. Então, no momento que ela foi manipulando mais a região do meu abdômen, que é onde eu sinto que tinha um pouco ponto travado, que eu fiz já uma cirurgia de hérnia quando pequena, e eu relatei isso durante a avaliação. Então, ao tocar do lado esquerdo, eu mencionei que eu senti que estava um pouco mais travado, presa, como se tivesse pouca mobilidade. É bem essa região ali que ela está manipulando. Então, e foi ótimo, porque assim, eu senti depois um relaxamento dessa região. E eu percebi que essa técnica, eu acho que ela alongou, liberou essa Isso. região. Então, assim, eu senti até o desconforto que eu tenho com alguma certa frequência, eu já não senti ontem. Então, eu fiquei, assim, bem feliz Que com essa bom. resposta. E bem que ela tinha dito que com uma sessão já é possível notar a diferença, notar que tem uma melhora, né, do funcionamento, ou Perfeito. melhora da dor. E foi bem relaxante. Essa parte também aqui que eu fico de costas, ela foi manipulando a região lombar e foi subindo da torácica até a cervical. E no final ele encerrou com uma massagem. Ah, adorei esse momento, viu? É bom, né? Já quero Vamos esse repetir massageador mais para mim, vezes. já quero. É bom, tem casa. Não, foi muito relaxante. Muito relaxante mesmo. Que ótimo. Feliz ter É, proporcionado essa experiência para você. e me fala uma coisa, doutora, com qual frequência a pessoa ela deve buscar a osteopatia? Então, vai depender, né, de cada caso, de acordo com a avaliação. A gente vai ver a cronicidade, né, de toda a dor, a queixa que o paciente traz. E aí vai depender se vai ser uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, Não se vai existe um ser um protocolo? tratamento. Existe Não, vai não? depender realmente de como o paciente chega, o que que eu sinto de tensão, se é uma tensão mais aguda, mais crônica. Ah, não, esse Uhum. paciente aqui consegui liberar e soltar tudo como eu queria. Não, esse aqui não, esse precisa Precisa de um mais pouco mais. sessões. Então, assim, vai depender muito da avaliação mesmo. Uhum. Se vai ser um tratamento mais curto, mais prolongado, que exige mais demanda. Então, o tempo de resposta, então, é variável. Então, a gente não tem como dizer Exatamente. assim, existe um tempo para obter resposta, resultados? Não, é O mínimo, o bem. tempo mínimo, você consegue precisar, assim, um Às pouco vezes, com mais? uma sessão, o paciente pode sentir uma melhora. Ah, Thalita, melhorei, né? E depois fazer uma vez no mês, né? Tem pacientes Uhum, que vai exigir um pouquinho mais, que fica 2, 3 sessões. E tem paciente que vai precisar, quando tem alguma patologia associada, uhum. principalmente, vai precisar de um acompanhamento um pouco Mais, mais longo, mais né? longo, exatamente. Entendi. Existe alguma contraindicação para a osteopatia? Então, pacientes hemodinamicamente instáveis, né? Que geralmente não vai chegar no consultório, mas caso aconteça, a gente, né, manda para emergência, a gente não vai fazer. Pacientes com febre também. Então, vai ser mais um estímulo que a gente vai estar dando ali para o paciente. Então, a gente evita. Uhum. Ah, Fratura também, né? A fratura. gente não vai mexer na região. Por exemplo, uma fratura de tornozelo, a gente não vai mexer na região, mas a gente vai ver essa inervação. Como é que está essa lombar, essa sacroiliaca, que é de onde sai a inervação do pé, para dar mais fluxo sanguíneo, linfático para a região e até uma recuperação mais eficiente e eficaz da fratura. Interessante. Então, não só problema de lesões, mas também, por exemplo, pode melhorar a postura? A osteopatia? Sim, a gente vai avaliar, né, ver o que que tem ali naquela postura que está com hipomobilidade, ou Uhum. seja, com restrição de movimento, né? E aí a gente vai fazer as técnicas e vai ter o deverzinho de casa também para o paciente Tem que fazer, fazer. né, para poder manter aquilo que a gente ganhou na sessão. Então, existe um treinamento em casa? Qual seria o tempo para o paciente praticar em casa e obter respostas? É como se fosse uma manutenção do. Isso, como se fosse uma manutenção, Uhum. exatamente. Como eu falei, a gente faz as técnicas e o paciente vai fazer o deverzinho de casa dele. E vai depender do que a gente avaliou na sessão. Como eu tenho Pilates também, a formação em Pilates, isso ajuda muito. Eu já direciono, né, alguns exercícios e dependendo, eu solicito que o paciente procure um profissional especializado para que acompanhe ele também. Uhum. E é longo essa prática diária?
Não precisa ser longo. Às vezes, dependendo, algumas séries ali, 5 minutinhos, 10 minutinhos, um exercício bem direcionado e específico, o paciente consegue fazer. Joia. Você mencionou que a osteopatia pode ser realizada em qualquer idade, incluindo bebês. Fala um pouco mais sobre os benefícios para os bebês, então. Pronto, os bebezinhos, né? Adoro atender os bebês. E assim, os benefícios são inúmeros. Cólica, né? A gente sabe que até o 3º mês ocorre a maturação, está ocorrendo a maturação do sistema gastrointestinal. Então, às vezes, as cólicas são muito frequentes. Então, é um sintoma que a gente consegue ajudar, né, o bebê. Tem torcicolo congênito, cabecinha torta, né? Que é o que a gente chama de plagiocefalia. Pé torto congênito, a gente consegue dar mais movimento ali naquela região. E o bebê sente dor durante a sessão? Ele tem como identificar se ele sente dor? Se está desconfortável para ele? Não é para sentir dor, por isso que a conexão, né, do terapeuta com o bebê tem que existir a todo momento, uma concentração ali, uma conexão mesmo. Qualquer sinal que o bebê dê, franzir testas, expressões faciais que ele vai demonstrando ali ao longo da sessão, a gente tem que ficar de olho, né? Então pode ser algum sinal de desconforto. E as técnicas são muito suaves nos bebês, completamente diferente do adulto. Não tem estalido, né? Então são técnicas muito suaves. E quais são os sintomas dos bebês assim que são mais frequentes que aparecem para buscar auxílio da osteopatia? Cólica, refluxo, torcicolo congênito, dificuldade de amamentação também. Às vezes o bebê, né, tem tensões nessa parte intraoral e a osteopatia trabalha muito isso. Então, a pega do bebê melhora com essas técnicas, né? Então, a amamentação flui com bem mais leveza e tranquilidade. E a gestante, ela pode praticar, ou pode fazer a sessão de osteopatia? Pode, assim que o médico liberar ali, principalmente naquele 1º trimestre, já podemos fazer a sessão de osteopatia. E tem estalido, é mais suave ou é igual a pessoa adulta que não tem, que não está grávida? Tem algumas restrições, né? Mas pode ter o estalido também, não tem problema nenhum. Torácica, lombar, podemos fazer sim. Parte visceral, a grávida às vezes cursa muito com constipação, azia, dificuldade de respirar também por conta, né, do crescimento ali do bebê. Interessante. E quanto mais eu vejo assim, as perguntas, eu vou vendo como que a técnica ela é ampla, ela abrange, de fato, assim, são vários benefícios. Agora que eu vou perguntar sobre o tratamento de lesões esportivas. Então, a osteopatia também ela auxilia nisso? Também pode auxiliar nisso também, as lesões esportivas aí. Vou dar um exemplo, né, de um paciente que eu atendi que ele corre. Então, ele estava com falta de mobilidade no tornozelo e a gente trabalhou aquele tornozelo ali, só que ele não sentia desconforto no tornozelo, ele estava sentindo no joelho, no correr. Então, a gente pôde dar mais qualidade no desempenho da corrida dele. Então, previne as lesões. E no caso do idoso, também ele pode fazer? Tem alguma restrição para ele ou pode fazer, vai ser benéfico? Pode fazer sim, claro, vai ter algumas restrições, né? Por exemplo, os estalidos, né? O idoso cursa muito com osteopenia, osteoporose, Sim, então a gente tem que ter muito isso. cuidado, né, para essas manipulações. Eu, particularmente, não faço as outras manipulações que são inúmeras, né? O idoso tem muito benefício com a osteopatia também. Questão de qualidade de vida, de mobilidade. E após a sessão, pode sentir algum desconforto ou não sente nada? Quase algum tipo de reação que pode acontecer? Pronto, o paciente pode vir a sentir algum desconforto ou não. Depende muito do organismo, da resposta, né? Eu sempre faço uma comparação com os pacientes. Olha, foi como se você tivesse feito um exercício novo ali na academia, né? Então, assim, você pode sentir algum desconfortozinho. É normal, tá dentro do processo. Às vezes esse desconforto cursa ali até 3 dias depois da sessão. Então é normal. Ou às vezes não, o paciente simplesmente melhora, tá tudo bem. Cada corpo vai reagir de uma maneira. De uma maneira, né?
Você chegou a falar que existe um treinamento que o paciente faz diariamente, mas existe algum outro tipo de rotina para que ele faça após os exercícios da osteopatia, ou só esses exercícios mesmo? Tem, tipo, em termos de alimentação, ou atividade física, algo que some? Que... Sim, com certeza, é muito importante, né? Inclusive na avaliação, a gente faz esse check-up, né? Digamos assim, Uhum, alimentação, como é que tá, né? Se for uma alimentação mais inflamatória, associada a uma crise de hérnia discal, então assim, opa, então eu sempre vou olhar para esse lado, não vou tratar, claro, mas vou sim. sugerir ele procurar um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, para estar orientando ele melhor Você nesse já dá um quesito da alerta, né? Você alimentação. já está dando um alerta que não, que algo que ele está praticando na sua rotina não é de acordo ou pode estar favorecendo para a piora do quadro que ele tem. Perfeito, É isso? exatamente. Assim como a atividade física, né? O sedentarismo. Como é que tá a sua rotina de atividade física? Tem Uhum, feito exercício aeróbico? Hoje em dia os artigos mostram que o exercício aeróbico libera serotonina, endorfina, e isso dá uma equalização para a dor que ele está sentindo, o uhum, desconforto. Então também é importante, não só o aeróbico, mas o fortalecimento, um fortalecimento específico também, às vezes, uhum. né? Então, Ontem, quando eu fui fazer a sessão da osteopatia com a doutora Thalita, eu falei pro meu esposo, né? Eu vou ali fazer uma sessão de osteopatia. E ele me perguntou, mas você tá sentindo o quê? Foi até engraçado. Então, aí eu falei, nada, eu vou lá para conhecer. E, de fato, eu não estava sentindo nada, tanto que a pergunta é justamente essa: se mesmo sem sentir dor, a pessoa pode buscar a osteopatia. E foi interessante porque assim, eu não estava sentindo nada no momento, mas durante a avaliação parece que ela vai colhendo as informações e fala assim: isso aqui eu tenho, isso aqui eu estou sentindo. E aí você vai associando, né, como ela foi associando, de cirurgias anteriores. Eu fiz uma cirurgia de hérnia, eu tinha 4 aninhos. E ela, ao mobilizar, ela foi sentindo que eu tenho o lado esquerdo praticamente todo, desde a parte dos ombros, do ombro esquerdo, a parte não foi abdominal foi a parte e a parte inguinal, inguinal. Então, assim, exatamente. existe e a relação, às vezes a gente pode não fazer agora, porque nós não temos o conhecimento, mas assim, até então eu convivia com aquilo, até descobrir, eu não tinha nada, entre aspas, até eu ser avaliada por ela e ela alertar, olha, seu lado esquerdo todo tem menos mobilidade e pode ter relação. Às vezes você tem alguma dor que você nem imagina que é por uma cirurgia antiga que você tem cicatrizes. Fala um pouco sobre cicatrizes, Thalita, como reflete Sim, em dores, queixas dos pacientes que podem estar relacionados com cicatrizes. sim, cicatrizes até como a sua, né, aos 4 anos de idade, foi o que eu falei para Priscila, né, o tecido cicatricial, ele é diferente do tecido normal, né, tem menos mobilidade, né, então ele pode estar mais aderido, então isso tudo a gente vai ver na avaliação. Você teve algum caso assim de algum paciente que assim te chamou atenção, que foi interessante, que você queira contar aqui para os nossos telespectadores? Ai, tem vários, viu, Priscila? Mas vamos lá, vamos escolher um aí. Teve uma mulher, né, que ela estava com cicatriz de cesárea e ela se queixava muito de dor lombar. E na avaliação fui colher todo o histórico, né? E eu falei: "Ah, vamos ver se essa cicatriz de cesárea tá tendo correlação com a sua dor lombar". Aí eu fui fazer o teste, né, que a gente chama teste de inibição da cicatriz. Enquanto ela fazia o movimento de flexão de coluna, que era o movimento que ela estava se queixando no momento de dor. Ah, Thalita, eu vou me abaixar e eu sinto dor. Falei, então vamos lá, vamos fazer esse teste para ver se está tendo repercussão. Uhum. Fizemos o teste, fiz o teste de inibição lá e deu positivo, né? E a gente põe a mão na cicatriz e faz o teste. Ela, Thalita, quer dizer que eu vou ter que andar com a minha mão na barriga agora? Eu falei, não, calma. Uhum. Tem técnica específica para isso, para a gente soltar, mobilizar essa cicatriz, né? E, e fluir tudo muito melhor ali, né? Porque pensa, uma cicatriz ali puxando, né? Então ela tem que fazer bem mais esforço para estar fazendo uma extensão. Então, utilizando mais ainda a musculatura extensora da lombar. Então a gente soltou, liberou a cicatriz. Então, assim, a osteopatia, ela não vai trabalhar a dor lombar apenas. A gente vai ver o paciente como um todo. E não necessariamente a gente vai trabalhar na lombar, né? Então, é uma avaliação bem mais minuciosa.
Muito interessante essa questão da cicatriz da cesárea que você está falando, porque algumas outras mulheres podem ter queixas sem fazer Sim, associação, sem nem imaginar. Essa exatamente. sua paciente, eu não sei, ela tinha um filho só? Tinha 2 Então, filhos. assim, será que quanto mais intervenções naquele local também não pode afetar, né? Então, assim, às Sim, vezes a muito mulher já teve provavelmente. uma cirurgia de cesariana, depois passou por outra e reclama de dor na coluna, dor na lombar especificamente, ou cervical, enfim, às vezes está associado com uma cicatriz que ao fazer a avaliação, por isso que é muito importante ter essa avaliação, Muito né? O toque importante. também, né? Você vai sentir, vai avaliar fisicamente e notar se existe realmente algo mais travado ali ou não, né? Então, bem interessante. Exatamente. Tá vendo que a osteopatia ela é muito mais do que local, né? Ela realmente vê o indivíduo como um todo. Interessante demais. Doutora, me fala uma coisa. Se alguém se interessar em marcar uma consulta, marcar uma avaliação, como podemos te encontrar? Pronto. Eu trabalho hoje em Ilhéus, na clínica Inspirar. Então, posso passar também meu contato. Deixa o seu arroba do Ah, Instagram. pronto, Aham. perfeito. O arroba é Thalita Brandão Físio. Então, podem me acessar por lá, mandar direct. Maior prazer em receber vocês. Joia, eu adorei conhecer mais sobre osteopatia. De fato, é algo que uma área que eu não conhecia, então eu tive a honra de ter essa oportunidade, né, de ter essa sessão. E assim, para mim foi algo assim que eu precisava conhecer de perto. Então, quem não conhece, então Thalita deixou aqui o Instagram dela, depois a produção vai deixar aqui o seu arroba, tá? Uhum, E queria perfeito. poder te agradecer, né, por ter aceito o convite, por esclarecer tanto para nós aqui sobre essa técnica tão maravilhosa, tá, Thalita? Muito obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço imensamente o convite, falar que é algo que eu trabalho, que eu amo fazer. Muito obrigada mesmo. Então, gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui no final dessa entrevista, foi uma delícia poder conhecer um pouco mais sobre osteopatia. Não se esqueçam, nosso encontro é semanal, então semana que vem estaremos aqui novamente. Muito obrigada. Ok, Priscila, um grande abraço e até a próxima semana com mais outra interessante entrevista aí, né, para nossa saúde, nosso bem-estar, nossa qualidade de vida e nosso bem viver. Obrigado, Priscila. Olha, agora vamos falar, gente, do estado de greve que se encontram as universidades estaduais da Bahia, incluindo, claro, a UESC aqui do eixo Ilhéus Itabuna. E a gente vai conversar agora com o professor da universidade, Luiz Blume, que também é secretário da Associação dos Docentes da Universidade de Santa Cruz. Bom dia, professor. Obrigado por aceitar nosso convite. Está me ouvindo, não, professor? Bom dia. Ele não está ouvindo a gente, hein? Vamos checar aí o retorno, né, do professor e já já a gente bate um papo com ele aqui ao vivo no programa sobre esse estado de greve da UESC, né? Afinal de contas, os professores estão reivindicando aí há algum tempo já, né, melhores salários. Houve aí uma ameaça de paralisação recentemente, quando os professores da rede federal, né, estavam em greve. E agora, mais uma vez, houve uma paralisação de advertência e na última assembleia os professores decidiram aí por esse estado de greve. E a gente quer saber aí do professor, né, que é secretário da associação também dos docentes, se vamos ter efetivamente uma greve ou não, como é que está a situação dos professores. Ele já está nos ouvindo aí? A produção pode nos informar se ele está com retorno já? Ah, ok. Então já já a gente vai bater um papo com ele. Olha, vamos aqui, gente, no Jornal à Tarde, corta para cá. Vou mostrar aqui alguns destaques de hoje, né, do Jornal à Tarde. A programa A Fazenda, Raquel Brito fala sobre falsidade e manda real para os peões. Mega empresário baiano pode ser multado por manobra irregular. Prefeitura contrata empresa para requalificação da orla do subúrbio de Salvador. Homem tenta assaltar ônibus com arma falsa na capital. Atual campeão em campo, saiba mais, onde assistir a primeira rodada da Champions League. Festival da Lua celebra 50 anos de parceria, né, entre a China e o Brasil. Caetano recebe nova doação do PT para a campanha em Camaçari. Veja o valor. Jojó Todinho vai tomar decisão drástica contra internautas, né? Aquilo que a gente comentou ontem aqui, né?
do fato dela ser de direita ou não, aquela história toda. Érica Hilton detona Jojó após foto com Michele Bolsonaro e diz, traidora. Bruna Marquezine explica por que parou de seguir Yasmin Brunet. Preta Gil publica vídeo recebendo comida na boca. Canalha Gaiato, né? A brincadeira dela aqui. Elmar tenta atrair o PT e MDB para aliados, né? Mas aliados, aliás, admitem dificuldades. É isso aí, gente. E tem mais destaques aqui no Jornal à Tarde de hoje. Eu vou falar para vocês, né? Câmeras flagram tentativa de homicídio contra mototaxistas aqui na Bahia. E tem muito mais, viu? Se você quiser, entra aí no nosso stream, tviplay.com.br, e lá você pode ler na íntegra o Jornal à Tarde, né, as principais notícias. Se você também tiver aí no nosso aplicativo TV Play Brasil, fica à vontade e pode acessar aí o Jornal à Tarde. Motorista é feito de refém em tentativa de assalto em ônibus em Salvador, no CAB, né? Então tá aí, mais uma notícia do Jornal à Tarde. Um funcionário, gente, entra em surto e destrói um veículo no estacionamento de uma drogaria em Lauro de Freitas. Também está no Jornal à Tarde aqui, para você ver essa matéria. Cão pula em carro parado no trânsito e movimenta, né? E se movimenta... Não, o cachorro, né? Pula de um carro e paralisa todo o trânsito, né? Na movimentada avenida paralela em Salvador, ali perto da rodoviária. Fez uma confusão, hein? Após curtir com Marquezine, João Guilherme faturou bolada no Rock in Rio. Também está no Jornal à Tarde de hoje, você pode ver. E durante o show, a Shakira, né, flagra fãs filmando por baixo do seu vestido e aí se revolta e deixa o palco. Então essas e outras notícias, né, gente? Tem muita notícia interessante no Jornal à Tarde de hoje que você pode acompanhar aí, né, como eu disse, pelo nosso streaming inteiramente grátis. Inteiramente grátis, você não vai pagar nada, tá bom? Tem ainda aqui notícias falando da cadeirada do Datena, né, em Marçal, que fraturou a costela. No hospital foi constatada aí essa fratura na costela do Marçal. O Datena disse que não se arrependeu. E a Rede TV, né, em São Paulo, que faz outro debate esta semana, que vai colocar as cadeiras parafusadas no cenário para evitar esse tipo de problema. Empresária detona Daniela Mercury após polêmica em show, né? Ela diz aqui um lixo. Hoje todo mundo tem voz na internet, todo mundo pode falar o que quiser, né? Criticar quem quiser, elogiar quem quiser, enfim. Se você for dar ouvido para tudo que se fala na internet, aí você não tem nem tempo de fazer outra coisa, né? Então é isso aí, é um direito de todos, cada um fala o que quer, né? Bom, já temos aí o professor online. Já está online aí o professor Blumer? Tivemos um probleminha técnico, né, na questão da comunicação com o professor, mas já ele participa aqui do programa. Então, vamos ver aí um trecho, gente, do debate de ontem, de alguns dos candidatos, né, de alguns não, dos candidatos que estiveram presentes no debate. Vamos ver um trechinho de cada um. Foram dois temas importantíssimos que não foram sorteados. E eu, como educadora, eu gostaria de registrar nesse momento a preocupação que eu tenho com a educação do meu município. Nós temos escolas fechadas e agrupadas em um prédio do Estado, o qual, tirando o direito das crianças, um espaço de educação ativo, dinâmico, com bom professor. E, além disso, do agrupamento dessas crianças em uma escola do SISO, e em outros bairros também acontece a mesma situação, aonde a insatisfação dos pais são muito grandes e perguntam: cadê o dinheiro que veio para a construção das escolas em 2019, no momento da pandemia? Quando as escolas não reestruturadas começaram a dar problema e tiveram que tirar essas crianças e agrupar no SISO. Portanto, nós temos uma proposta muito grande para que possa atender os anseios dos pais, que é a escola integral, escola
creches para as crianças, lanche de qualidade, formação e qualificação para o professor. Iremos reivindicar a questão da estrutura e organização da Casa do Educador, retorno da questão da biblioteca itinerante. Sem falar da educação, tem um outro ponto importantíssimo, que é a questão da cultura. Os pais estão tristes com a situação que estão levando. Além dos filhos não terem uma escola de qualidade, a cultura de Itabuna está sucateada. Na FIC, se vocês chegarem, vocês vão ver como é que está a situação. A nossa proposta está para oferecer projetos diversos na cultura, esporte e lazer. O VAR parece que é do Flamengo, né? Que me concedeu isso. Completando o raciocínio de Isaac, nós temos aqui, você falou do camelô, Isaac, nós temos uns camelôs, 48 famílias de camelôs que estão sujeitos ao despejo, porque a administração atual não paga o aluguel daquele imóvel. Então, veja o quanto é o descaso. A cada passada que a gente dá, a gente vê o grau de descaso desse governo. Ele trata a população de Itabuna um perfeito descaso. Mas o troco vai ser dado no dia 6, porque a população não é boba. A população sabe exatamente como é que ele está tratando. Como é que um colégio CPI, colégio que é para o deficiente, ele fecha, deixa lá sem fazer nenhum tipo de reforma, nenhum tipo de obra, fecha a escola para alugar no colégio CISO, colégio de propriedade da família do candidato a vice-prefeito, pagando aluguéis que só Deus sabe os valores que são. Como é que deixa a escola, o Baldo Dantas, no estado que está? Como é que deixa a escola Flávio Simões, do jeito que está, abandonada? E tira os alunos dali e vai pagar aluguel em imóvel dos outros, em imóvel da família do candidato a vice. Não pode ser dessa forma. Uma cidade como Itabuna, onde paga valores assustadores em aluguel e sequer reforma a própria prefeitura. Aí sai, você não pergunte ao prefeito se ele sabe onde é a Secretaria de Educação, se ele sabe onde é a Secretaria de Saúde, ele vai ficar procurando no mapa e não vai encontrar. Então, precisamos administrar com seriedade. E isso eu faço, porque eu sei o que é obra, eu sei o que é administrar, eu sei o que é custo, eu sei o que é tempo de obra, eu sei o que é tudo isso, porque eu faço só isso. Então, não é possível, com a administração como está aí, dar as costas para a população, bota IPTU caro porque a casa que ele tem é em outra cidade. Como é que pode? Ele mora na cidade de Ilhéus ou então passeia na cidade de Salvador, sequer mora na cidade de Itabuna. Por isso que o IPTU na cidade é cara, porque não sai do bolso dele também, ele não pode mensurar um valor, porque ele paga fora. Na medida que ele cobra aqui na cidade, quem paga sou eu, é você, é o cidadão. O cidadão é que está sendo escorchado. Ele está sendo escorchante com o cidadão de Itabuna. Não pode. Precisamos, sim, botar o pé no chão e gerir a cidade com mais competência, com mais rigor, porque o dinheiro é público. O dinheiro é público, é de todos nós. Muito obrigado. Ok. Itabuna tem o pior prefeito dos últimos 36 anos, um homem desumano, que quase que morreu da Covid e hoje, mentindo na televisão, dizendo que transformou a saúde. O hospital de base não faz uma ressonância com contraste, não faz uma ressonância com sedação, não faz uma tomografia com contraste. Falta medicamentos, falta médico, falta exame para a população. Nós vamos tratar você de uma forma, Itabuna, jamais vista. Sou enfermeiro, sou médico, sei o que fazer para mudar essa realidade. Teremos recursos, vamos organizar aqui o hospital de base. Os primeiros 60 dias do meu governo será acampado no hospital de base, olhando cada paciente, transformando vidas. Nós vamos salvar a vida. Em Itabuna, no hospital de referência, não opera câncer desde outubro do ano passado. Esse governo deixou de repassar agora quase 7 milhões de reais em julho, porque ele não aporta os 15% que a Constituição manda para ele aportar na saúde, ele aportou apenas
12,4%. Na educação, nós vamos transformar. Além de escolas, creches, escolas lindas, vamos fazer escolas que vai atrair os olhos da nossa população carente dessa cidade. Acredite, vamos fazer creches de qualidade, não só fazer como construir. A educação será integral, vamos conversar com o professor, valorizar o professor, rever a questão do salário, a questão do piso, rever a questão da aposentadoria do professor. Vamos ter salas de aulas climatizadas e não o que está aí. Esse prefeito deixou de repassar mais de 4 milhões agora para a educação no mês de julho, e esses 4 milhões colocaria com certeza aparelhos condicionadores de ar nas salas do SISU, que está pagando um contrato absurdo. Vamos tratar também as crianças com problemas como TDAH e TEA. Eu vou mandar para fora de Itabuna, para o Paraná, que é referência em diagnóstico, acompanhamento e tratamento de autismo, uma equipe de profissionais, não importa quanto tempo fique, vão ficar lá, vão retornar e vão capacitar a nossa rede. Deus abençoe e obrigado. As considerações finais, 2 minutos. Queria falar com você de Dona Maria e Ferradas a Seu João da Califórnia. Você que fica na fila da saúde, você que fica na fila às 3 horas da manhã, porque eles mostram no programa dele de televisão eleitoral que está tudo bem, mas que na realidade você que me assiste nesse momento sabe que não está. E nós vamos cuidar de você. Eu gosto de pessoas, gosto de gente. E o que está acontecendo é um descaso na saúde. Itabuna, que não previne Brasil, né? Que é o índice que mede aí a qualidade da saúde, de 417 municípios da Bahia, Itabuna está em 410. Nós precisamos sair desse descaso que se encontra Itabuna na saúde. E eu vou cuidar de vocês com o projeto de saúde nas comunidades. É um projeto que vamos estar com mais de 3 ônibus preparados para fazer exames. Ônibus também para fazer pequenas cirurgias. E o projeto que eu tenho é o quadrado da saúde, que é na atenção básica. A atenção básica nessa que cuida das unidades de saúde, unidades essas que foram reformadas pela faculdade, porque o prefeito pegou quase 300 milhões de empréstimo e não, lá, sequer 1 centavo colocou para a saúde. Então essa é a gestão que não gosta de pessoas, ainda mais falando de saúde. Essa é uma das áreas que nós vamos trabalhar. Falando da área da educação, que Itabuna hoje tem um colégio chamado CISO, que se encontra 5 colégios no mesmo colégio. Ainda tem pessoas, crianças, que têm TEA, que é o transtorno do aspecto autista, que infelizmente não tem o cuidado. Faltam monitores capacitados para essas crianças. E nós vamos cuidar dessas crianças, cuidar das pessoas que têm transtorno com aspecto autista, que infelizmente não são cuidadas na cidade de Itabuna hoje. Precisamos ter um olhar humano para essas pessoas. Também falando agora na área da cultura, que Itabuna, que tem um orçamento de 12 milhões, que infelizmente gastou quase 8 milhões em uma festa só. Olha só, gastou em um orçamento inteiro quase 8 milhões. Dados, né? Na sua última fala ontem, aqui no debate, a gente mostrando aí como é que foi o debate aqui para você que não viu. Está disponível no YouTube, você pode acessar lá no nosso canal TVI Oficial, assistir, né, a íntegra do debate e ver como é que foi o debate, o primeiro debate, né, para as eleições aqui de Itabuna, ontem à noite na TVI, tá bom? Olha, daqui a pouquinho vai ter o quadro Gente de Vitória com a jornalista Vitória Santana aqui no programa. A gente está tentando um contato ao vivo com o professor, né, da UESC para falar sobre o movimento, né, a movimento de paralisação e o estado de greve. Encontra aí os professores de toda a rede estadual, né, das universidades estaduais da Bahia. Nós queremos saber mais detalhes, né, sobre essa movimentação, essa possível paralisação, né, mas infelizmente houve um ruído aí na comunicação, né, um problema técnico e a gente não pôde conversar aí ao vivo com o professor. Não sei se ele está online, se tiver o pessoal me passa aí, que a gente vai ver se bate esse papo aí aqui ainda no programa de hoje, tá bom? Para a gente esclarecer aí sobre essa situação, né? Olha, o governo do estado, na última reunião que teve, né, com os professores, sinalizou o índice que ele poderia dar de aumento, né? Mas os professores não aceitaram. Por isso que a gente quer saber agora qual é a decisão de agora, porque já houve uma conversa lá atrás, né, com o governo do estado. Por que não houve a greve, então? Por que não foi deflagrada a greve? É isso que a gente quer saber
e já já a gente vai tentar esse contato aí com o professor, né, Blume, que está aí online. Será que ele está me ouvindo agora? Bom dia, professor. Acredito que sim, agora estou ouvindo bem. Professor, qual é a situação real dos professores hoje do Estado e qual a decisão de vocês aí em relação à greve? Bom dia, bom, a situação é a seguinte, né? Eu vi você falando sobre a situação, a questão da greve das universidades e institutos federais nesse começo do ano, né? Para você ter uma ideia, no governo federal, os servidores públicos federais tiveram um reajuste de 9% logo no primeiro ano do governo Lula. E tiveram também um aumento do Vale Alimentação, que passou para R$ 600, e agora, este ano, o Vale Alimentação deles passou para R$ 1.000. Para você ter uma ideia, o nosso Vale Alimentação não chega a R$ 300, é R$ 290. Ele passou agora, a partir de julho, para R$ 440. É um Vale Alimentação menor do que os funcionários servidores públicos da Prefeitura de Itabuna de Ilhéus recebem, os profissionais da educação. O governo estadual ofereceu um reajuste linear para as categorias de 4% este ano. Para os professores universitários, parceladamente, o governo informa que o reajuste seria de 6,93, que nós vamos receber uma segunda parcela agora em setembro. A proposta que o governo apresenta para um reajuste em 2 anos é de 5,5%. Portanto, uma proposta menor ainda do que o governo ofereceu este ano para nós. Né? Nós temos uma perda salarial de 35%, que é em grande parte por conta do governo Rui Costa, onde nós tivemos 7 anos sem nenhum reajuste. Tivemos apenas um reajuste no último governo Rui Costa. Então, nossas perdas são de 35%. Né? Nós estamos negociando com o governo já esta pauta salarial há 1 ano e 9 meses. Desde junho deste ano, a partir de mobilizações e infelizmente, do insucesso do avanço das negociações, nós decidimos pelo indicativo de greve, que significa uma sinalização de que nós temos a possibilidade de deflagrar uma greve por indeterminado. Depois de várias reuniões de junho para cá, o governo ofereceu uma proposta de 5,5%. Isso é menor do que o que o governo ofereceu este ano para a categoria docente. Nós também reduzimos a nossa proposta dos 35%, abrimos mão da reposição integral das nossas perdas para 5,5%, além da inflação, nos próximos 3 anos, que daria um reajuste de 11%, aliás, 14,67% em 3 anos, ou 11,7% em 4 anos. O governo, na última reunião, ele não apresentou nenhum avanço, manteve a proposta de 5,7%, ele ampliou 0,2% em frente à última proposta, manteve a proposta de 5,7% de reajuste em 2 anos. Isso significa que em 2027 nós teríamos que novamente discutir, isso significa que em 2027 nós não teríamos condições de discutir um novo reajuste, posto que esse reajuste de 5,4% se daria em 2025, 2026 e 2027. Nós estamos discutindo com o governo que não é possível que esse reajuste de 5,5%, que é menor do que o reajuste que foi oferecido este ano para a categoria docente, esteja em condições de ser aceitável. Por isso, nós aprovamos nas 4 universidades estaduais o estado de greve. O que é o estado de greve? É uma tentativa ainda de não ocorrer a deflagração de greve. Nós vamos ter uma reunião com o governo na quinta-feira. Técnico, mas deu para entender, né, a reivindicação de vocês, né? Existe a possibilidade de entrar em greve, mas vai depender aí da posição do governo, né? E vai haver a próxima assembleia. Pelo menos foi isso que eu entendi. Eu quero te agradecer, Blume, e vamos ver se depois a gente marca uma entrevista novamente, né? Para ver se a gente consegue uma qualidade melhor do áudio, ou até mesmo, se possível, presencial aqui, tá bom? Ok. Um abraço, então, para o professor, né, Blume, que faz parte também da diretoria da Associação dos Professores, né, os docentes da Universidade de Santa Cruz. Daqui a pouquinho a gente vai ter aí
a Vitória Santana aqui no quadro Gente de Vitória. Mas antes, porém, vamos conferir uma matéria aqui sobre a inovação farmacêutica, com parcerias e criação de um centro de pesquisa aqui na Bahia, o que é muito importante nessa área, né? A desenvolvimento não só a nível da tecnologia, mas no sentido de desenvolver essa parte da indústria farmacêutica aqui no Nordeste, principalmente aqui na Bahia. Quando eu entrei na Bahia Farma, a missão que eu recebi foi da gente retomar a Bahia Farma. E para isso, a gente fez toda essa prospecção de parcerias, de projetos, colocamos 5 projetos de estruturação para o Ministério da Saúde, foram apresentados, ou foram aprovados os 5, com esse valor de 222 milhões. Antes, o Estado da Bahia já tinha aportado também, através de um contrato de gestão, 93 milhões para o funcionamento da Bahia Farma até essa reestruturação. E essa reestruturação é exatamente para a gente participar também de projetos de desenvolvimento de produtos do Ministério da Saúde e de projetos de desenvolvimento de inovação local. Então, são dois tipos de projetos do Ministério, cujo prazo é agora dia 23 de setembro, e nós vamos encaminhar cerca de 10 projetos, 7 de produção, né, de transferência de tecnologia para produtos sólidos orais e biológicos injetáveis, e 3 projetos de pesquisa e desenvolvimento, um inclusive importantíssimo para a Bahia, que é o desenvolvimento de um medicamento para anemia falciforme. Vocês sabem que a anemia falciforme, a Bahia é o estado onde tem mais prevalência, e a anemia falciforme você precisa tratar desde a infância. E a gente não tem um medicamento pediátrico, então a gente está desenvolvendo junto com a Faculdade de Farmácia, além também de um probiótico para a neuropatia diabética. Então são esses projetos que a gente vai apresentar para o Ministério da Saúde e provavelmente vão ser aprovados. Bom, primeiro falar da importância dessa parceria do governo federal com o governo do estado, liderada pelo nosso governador Jerônimo, mas já são 2 movimentos. O primeiro nós tivemos aqui para a retomada da Bahia Farma há 45 dias atrás, aproximadamente, com o presidente Lula, dentro da retomada da Nova Indústria Brasil, o Complexo Industrial da Saúde. Na segunda meta desse programa, contemplou a Bahia Farma com investimento de 222 milhões, onde a gente aqui tem 2 linhas. Uma é a possibilidade de produção de testes e diagnósticos, então aqui Covid, dengue, uma série de questões que a gente vai poder produzir aqui, então a gente passa a produzir esses insumos aqui, e uma segunda na parte de retomada de sólidos orais, também de medicamentos, aqui na retomada da Bahia Farma. Envolve tanto na perspectiva de obra, como na perspectiva de aquisição de equipamentos. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é na linha de desenvolvimento e pesquisa, em parceria com a SECT, com o secretário Juazeiro, conforme a orientação do governador Jerônimo, na integração da possibilidade de um centro, um laboratório dentro do Parque Tecnológico, no Centro de Desenvolvimento de Pesquisa e Inovação. Então, já existia esse convênio e agora a gente está reestruturando o convênio para que ele se transforme num laboratório de fármaco também, para que a gente possa lá ser um centro também de estudo junto com as universidades, aqui registrar a UFRB, a UNEB, que esse é o nosso intuito, que ele seja um grande parceiro nesse sentido. Então, falar dessa importância desse investimento e do apoio que nós estamos tendo do âmbito do governo federal na retomada da Bahia Farma, que é tão importante para a gente diminuir a dependência hoje, não só da Bahia, mas do Brasil, do SUS, dos equipamentos e todo o material que a gente tem importado. Então, a gente precisa hoje nacionalizar a produção de insumos e medicamentos aqui na Bahia. A Bahia Farma se torna uma grande possibilidade e oportunidade dessa retomada aqui na Bahia.